Sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar como deixar de ser negativado. Sim, talvez você esteja angustiado, talvez você esteja triste, preocupado, sem dormir direito à noite, preocupado, angustiado, porque o seu nome está negativado, ou seja, o seu nome está sujo. Primeiro, precisamos entender o que isso significa para podermos traçar estratégias e um planejamento para que possamos resolver essa situação. Porque eu te digo que podemos sim resolver essa situação. Então, fique atento nos passos para seguir cada um deles para poder sair dessa situação. Beleza? Ter o nome negativado significa dizer que você tem dívidas e que não conseguiu pagá-las. Então, a instituição credora, ou seja, a instituição ao qual lhe emprestou esse dinheiro, ou seja, lhe cedeu, lhe emprestou, lhe forneceu esse crédito e você não pagou, o que acontece? Ela informa ao Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, ao SPC, que você não pagou a dívida. Então, seu nome passa a ser negativado. Ou seja, é o famoso nome sujo que a gente costuma falar. Só que o que você precisa entender é que nem sempre isso é algo ruim. Sim, por mais difícil que pareça, estar negativado, estar com o nome sujo, não é algo ruim. E você vai entender por quê. Porque eu posso dizer que estar com o nome sujo, que está negativado, que seu nome está no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, não é algo ruim? Porque, infelizmente, quando chegamos a esse ponto, quer dizer que a nossa situação financeira está muito difícil. Ou seja, nesse momento, você já perdeu o controle das suas finanças e você não sabe mais o que fazer. Por isso, aquelas dívidas que você vinha pagando, você deixa de pagá-las. Não porque você quer, mas porque não tem mais dinheiro para honrar com seus compromissos. Você não tem mais dinheiro para fazer o pagamento dessas dívidas ou dessas dívidas, porque vai depender de quantos credores, ou seja, quantas instituições fez a informação do seu nome. Mas, independentemente disso, o seu nome já está negativado quando vai para essa instituição. Mas você precisa ficar tranquilo em relação a isso. Sim, precisa ficar tranquilo, porque não é o fim do mundo. Não quer dizer que seu nome vá ficar lá para sempre. Não, seu nome vai ficar lá durante o tempo em que você se organiza para poder resolver esses problemas. E não quer dizer que porque seu nome já está sujo, você agora não vai mais estar nem aí com seus problemas financeiros. Não. Isso deve ser um motivo para você impulsionar a sua vida financeira. E o que é isso? Quer dizer que isso deve ser um motivo, uma mola propulsora, algo que te dá motivação para você resolver os seus problemas financeiros. Sim, porque uma vez o seu nome sujo, ele só vai sair de lá se as dívidas forem pagas. E para pagar as dívidas, eu tenho que ter dinheiro. E como eu vou ter dinheiro se eu não conseguir pagar e o nome já foi para o SPC, já está sujo, já está negativado, porque eu não tenho dinheiro? Calma, calma. Que tudo na vida é questão de conhecimento e de estratégia. E se você busca uma estratégia eficaz, agora você encontrou e é só pôr em prática. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando o seu nome está sujo, quando o seu nome está negativado, quando o seu nome vai para o Serviço de Proteção ao Crédito, é manter a calma.
Sim, eu sei que é difícil, porque nesse momento bate aquele conjunto de sentimentos, porque na verdade, por mais que tenhamos dívidas, por mais que não consigamos resolver nossos problemas com dívidas, mas na verdade não é esse o nosso desejo. Na verdade, eu sei que você queria estar com suas contas em dia e poder honrar cada um dos compromissos que você assumiu. E quando isso não acontece e seu nome passa a ser negativado, é como se você estivesse dizendo para você mesmo: aquele nome sujo é uma forma de me dizer que eu não consigo honrar com os meus compromissos. E isso faz com que você fique angustiado, que você fique triste, que você fique chateado, não durma direito, fique ansioso, fique nervoso. Mas você precisa entender que nada disso vai mudar essa situação. Nenhum desses sentimentos vai fazer você resolver seus problemas financeiros. Então, manter a calma, respirar fundo, vai fazer com que você comece a pensar, raciocinar e buscar estratégias para resolver esse problema. E é esse o primeiro passo que precisa ser dado. Então, quando você respira fundo, mantenha a calma e começa com uma nova energia a pensar no problema, isso facilita o seu cérebro, a sua mente, a tentar buscar soluções. Então, por isso, você deve primeiro tentar se acalmar. Eu sei que a situação é difícil, eu sei bem o que é isso. Mas você não precisa deixar esse sentimento estar controlando você, beleza? O segundo passo que você tem que fazer é levantar o atual valor da sua dívida. Sim, o atual valor. Por quê? Se você devia R$ 2.000 no cartão de crédito e continuou pagando somente os juros ou as parcelas mínimas desse cartão, os juros de cartão de crédito são juros altíssimos. Então, o que é que acontece? Essa fatura já deve estar num valor bem alto, ou seja, essa dívida já deve estar num valor muito alto e muito além do que você devia. Por isso, você não conseguiu pagar. E não se engane, se você continuar pagando o valor mínimo, ou se você continuar parcelando essa dívida, esses juros só vão aumentar. Então, você precisa ter clareza de quanto realmente você deve. E o que é essa clareza? E como eu sei? É só você saber qual é a sua dívida inicial. Vá lá, pegue os seus extratos, pegue as suas faturas, analise onde tem juros e o que é dívida. E levante, anote, saiba qual é o valor real da sua dívida. Beleza? Esse é o segundo passo. Sabendo qual é o valor real da sua dívida, agora você precisa se programar para pagar. E como é que você faz isso? Aí você precisa organizar as suas finanças. Você precisa buscar estratégias para aumentar seus ganhos e reduzir seus gastos. Você precisa ver aonde você está gastando o seu dinheiro, que você pode estar reduzindo esses gastos. Mas para também impulsionar o pagamento dessas dívidas, você pode estar buscando renda extra. Sim, a renda extra ela vai poder aumentar os seus ganhos e se você conseguir aumentar seus ganhos e reduzir seus gastos, você já vai ter aí uma sobra de dinheiro. Mas não é para gastar esse dinheiro. Pense nisso. Porque tem pessoas que, quando vê o dinheiro sobrando, eu já estou negativado mesmo, então eu vou gastar. Só que isso nunca vai resolver seus problemas financeiros. E não pense que você não pagar suas dívidas, que após 5 anos elas vão deixar de existir, porque não vão. O seu nome pode até deixar de ser negativado dentro desse prazo, mas a dívida continua e as instituições continuam tendo o direito de cobrá-las a você.
Então, o ideal é que você consiga negociar e pagar essas dívidas. Mas para isso, você precisa estar atento ao terceiro passo, tá certo? Que é aumentar seus ganhos e reduzir seus gastos. Depois disso, com a sobra de salário que você tiver todos os meses, você vai começar a guardar esse dinheiro. Sim, guardar esse dinheiro até obter aquele valor da dívida que você precisa pagar. Sim, não precisa ser o valor total. Não. Sabe por quê? Porque a maioria das instituições, depois de um certo tempo que você não paga mais aquela dívida, elas começam a entender que talvez não recebam mais esse dinheiro. E isso para você é muito bom. Sabe por quê? Porque elas vão tentar negociar inicialmente com você, atribuindo juros e cobrando aquele valor exorbitante, porque elas querem lucrar com isso. Afinal, é assim que o sistema financeiro cada vez mais enriquece. E nós, sem conhecimento financeiro, cada vez mais passa aperto. Então, você precisa aprender técnicas de negociação. Você precisa aprender a negociar para pagar as suas dívidas de uma forma eficiente. Porque se você continuar só negociando juros, juros e mais juros, daqui a pouco, da mesma forma que você não pagou o valor que você vinha pagando, da mesma forma que você não conseguiu mais pagar esse valor, você também não vai conseguir pagar o novo valor que está sendo negociado. Porque, na verdade, a dívida já está tão grande que não vai adiantar você começar a pagar só para tirar o seu nome da negociação negativa, ou seja, para deixar de ser um negativado. Não. Tenha calma, tenha tranquilidade que na hora certa o seu nome vai sair de lá. E a gente chega já nesse momento, beleza? Então, comece a juntar dinheiro para fazer o pagamento dessa dívida. Quando você tiver um valor junto, você vai poder começar a negociar com a instituição. Eu acredito que nesse momento ela já deve ter ligado várias e várias e várias vezes, mandado mensagem, mandado cartinhas para você. Simplesmente não responda ou, ao responder, diga: não tenho como pagar no momento. Somente isso. Se eles quiserem fazer uma nova negociação com você, responda a mesma coisa. Não tenho como pagar essa dívida no momento. Porque é realmente a verdade. Se você não tem como pagar, você precisa ser claro, dizer: eu entendo, eu devo, mas eu não tenho como pagar no momento. E assim você vai ganhando tempo para poder ir juntando dinheiro e ir se programando para pagar. Passado um tempo dessas ligações, que às vezes elas chateiam muito, é por isso que você precisa ter em mente uma estratégia bem eficaz para você poder aguentar as 1000 ligações que vão vir do banco, as 1000 mensagens, as 1000 cartinhas que vão vir da instituição que está lhe fazendo a cobrança. Mas, se você não tem como pagar, no momento você não vai pagar. E ponto, certo? Continue a sua estratégia. Quando você tiver já algum valor reunido para o pagamento dessa dívida, aí sim, você pode esperar o momento de uma ligação de negociação para tentar negociar, ou você mesmo pode entrar em contato com a instituição para fazer a negociação. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando for fazer essa negociação: você precisa estar firme. Sim, firme. Essa é a sua posição, essa é a sua condição. Eu sei que talvez tenham momentos em que vocês precisem ceder dos dois lados para ter uma negociação eficaz, mas no primeiro momento não é esse tempo, beleza? Então, quando você recorrer a essa instituição, você já vai com uma proposta, ou seja,
sempre ofereça menos do que o que você deve. Se você devia R$ 2.000 o valor inicial, lembre-se que estamos falando do valor inicial. Quem já está com o nome negativado não vai mais pagar juros. Pagar a dívida inicial, conseguir pagar e ainda obter um desconto aí, é a sua meta para sair das dívidas, certo? Então, quando você for negociar, você seja firme na sua negociação. Você ofereça um valor menor do que aquele valor inicial que você deve. Um exemplo, voltando ao exemplo dos 2.000. Ofereça R$ 1.000 para o pagamento dessa dívida. Talvez ele não aceite imediatamente. E está tudo bem. Você pode continuar aguardando uma outra negociação ou, quando ele lhe oferecer alguma proposta que seja favorável para você, vamos supor que ele oferece 1.500. E aí você diz, não, então vamos fazer 1.200 se você tem esse valor para pagar. E se você não tem todo esse valor, então eu quero os 1.500, mas eu não posso pagar todo de uma vez. Então eu quero que você parcele para mim sem juros, em 8 vezes, em 10 vezes, uma parcela que caiba, que seja possível ser paga no seu orçamento. Negociação encerrada, dívida negociada a partir do pagamento da primeira parcela. Sim, se você parcelou a partir do pagamento da primeira parcela em até 5 dias úteis, você já pode solicitar que a instituição retire o seu nome do serviço de proteção ao crédito. Sim, não precisa fazer o pagamento de toda a dívida nem de todas as parcelas. Você já fez uma negociação, você já teve a boa vontade de buscar uma negociação, porque, na verdade, eu acredito que o seu nome, além de sair do serviço de proteção ao crédito, para que o seu nome deixe de ser sujo, é o seu propósito, é o seu caráter que está sendo colocado aí. Então, eu não acredito que ficar sem pagar suas dívidas, sem pagar aos seus credores, é algo interessante. Porque não é. O interessante é você honrar com os seus compromissos. Se por dificuldades financeiras você não conseguiu dar continuidade ao pagamento, você pode estar aplicando essa estratégia. Você pode estar buscando negociar essa dívida em um outro momento. E a partir do momento que você negociou e que fez o pagamento da primeira parcela, o seu nome já sai do serviço de proteção ao crédito. Então, você já deixa de ser um negativado. Eu sei que esse processo não é rápido. Eu sei que você não vai conseguir essa negociação de um dia para o outro. Por quê? Primeiro, porque se você não conseguiu mais pagar sua dívida, é porque a sua situação financeira não anda tão boa. Então, você precisa buscar conhecimento para organizar a sua vida financeira, porque não vai ser saindo dessa dívida e entrando em outra que você vai estar com a sua vida financeira resolvida. Você precisa sair das dívidas e aprender a organizar a sua vida financeira para poder suprir as suas necessidades, alcançar as suas metas e ter uma vida de paz e de tranquilidade. Que é isso que você merece, não é verdade? Já que você batalhou tanto para ser um servidor público e ter esse salário estável. Então, esse salário estável precisa estar organizado de uma forma que você possa ter uma qualidade de vida livre de dívidas e com suas metas sendo traçadas para serem alcançadas ao longo do tempo. Então, você pode estar me perguntando para que dívidas eu devo fazer esse tipo de negociação. Bem, qualquer dívida que você faça, quando você não faz o pagamento, dependendo da instituição credora, ou seja, da instituição que lhe emprestou o dinheiro, lhe deu crédito, ela pode estar informando o seu nome
ao SPC. Então, você precisa ter clareza antes de estar buscando crédito. Eu sei que muitas vezes você busca crédito para poder conseguir alcançar os seus sonhos. Isso acontece quando você busca um financiamento de carro, de moto, de casa. Você está buscando alcançar seus sonhos e, para isso, você está indo atrás de um crédito. Mas você precisa saber se essa parcela cabe no seu salário, cabe no seu orçamento. Porque se isso não acontecer, quando você não conseguir mais pagar as parcelas, você não vai ter alcançado aquela meta que você queria, entende? Você não pode tentar dar um passo maior do que aquele que você é capaz de pisar em terra firme, certo? Então, fazer negociação de dívidas é algo muito importante. E você precisa estar fazendo isso com todas as suas dívidas. Sim, eu acredito que o ideal é que você faça o pagamento de todas as suas dívidas. Como eu falei, é questão de propósito, é questão de caráter. Não tem como você construir sucesso, não tem como você construir prosperidade se você não honra com seus compromissos. Assim como eu falei, talvez você esteja com o nome negativado nesse momento porque não conseguiu mais pagar as suas dívidas, mas você precisa começar a buscar alternativas, a buscar estratégias para resolver esses problemas. As dívidas precisam ser pagas uma a uma. Inicialmente, o ideal é que você busque estratégias de negociação e tente pagar aquelas que crescem de forma mais rápida. Então, as dívidas de juros altos, que são dívidas do cartão de crédito e do limite de conta, o ideal era que você conseguisse pagar primeiro essas dívidas, porque elas têm juros muito altos. Mas, se você não consegue pagá-las, então não pague parcela. Não fique pagando só juro, embutindo juro, porque aí a dívida vira uma bola de neve impagável. Então, se você não tem como pagar a dívida, não pague, deixe o seu nome ser negativado e depois você traça essa estratégia que eu expliquei para fazer a negociação e pagamento dessa dívida e limpar o seu nome. Agora vem uma dica importantíssima. Na verdade, não vai adiantar só pagar suas dívidas se a qualquer momento você retornar para elas, não é verdade? Imagine aí, todo esse trabalho, todo esse tempo, todo esse processo para pagar dívidas e daqui a alguns meses, novamente com dívidas de novo. Não, não pode, não deve ser esse caminho, porque senão você fica naquela corrida dos ratos, lembra? Ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. E aí a dívida é colocada aí. Você ganha, gasta, cria dívida, ganha, gasta, cria dívida, dívida não paga, cria, ganha, gasta. E isso não é o que você deve planejar para a sua vida. Então, uma vez pagas as suas dívidas, você precisa evitar cair novamente em dívidas. E como é que você faz isso? Montando a sua reserva de emergência. Sim, a reserva de emergência é um valor que a gente precisa ter guardado para lidar com os imprevistos. Porque eu já falei, mas eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até entrar na sua cabeça que os imprevistos não temos como prever, mas eles acontecem rotineiramente na nossa vida. Então, não tem como eu saber qual é o imprevisto que vai acontecer essa semana, ou na outra, ou nesse mês. Mas é certeza que algum imprevisto vai acontecer. E se eu não tiver dinheiro para arcar com esse imprevisto, eu vou ter que recorrer novamente às dívidas. Então, uma vez eu tendo conseguido sair das dívidas, deixando de ser negativado,
conseguindo tirar o meu nome do serviço de proteção ao crédito, eu não quero voltar de novo a passar por esse processo, não é verdade? Até porque quem já passou sabe como é um processo difícil, mesmo você tentando manter a calma, que é isso que precisa ser feito. Calma. Então, uma vez saindo das dívidas, você precisa montar sua reserva de emergência. Sim, você precisa criar um valor e deixar esse valor guardado para poder arcar com os imprevistos, para que você não tenha que retornar novamente ao caminho das dívidas, beleza? Ah, mas tem mais uma coisa. Uma vez criada essa reserva de emergência, você não pode guardar ela em qualquer local, principalmente se esse local for na sua conta corrente, porque lá não é local para o seu dinheiro estar guardado, porque não vai lhe dar rendimentos. Você precisa colocar o dinheiro da reserva de emergência em um local que esteja gerando rendimentos, ou seja, que esse dinheiro, ao invés de pagar juros, como era o que você estava fazendo com as suas dívidas, pagando juros, esse dinheiro, estando em investimentos que vão lhe dar rendimentos, você vai estar recebendo juros. Viu a diferença? Você conseguiu deixar de pagar juros para agora receber juros. Então, essa é a forma que você precisa fazer para limpar o seu nome, deixar de ser negativado, resolver seus problemas com dívidas, criar sua reserva de emergência e começar a investir, para que esses investimentos possam gerar lucros, gerar rendimentos para você. Eu sei que é difícil ter dívidas, eu sei que é difícil ter o nome negativado, mas você não precisa continuar com essa situação. Você é a única pessoa que pode mudar a sua situação. Sim, é você buscando conhecimento, desenvolvendo estratégias, tomando decisão de mudar de vida, de mudar de negativado para investidor. É assim que você muda a sua história. É assim que você consegue mudar e ter uma melhor qualidade de vida. Lembre-se que só você pode mudar essa situação. Eu sei que foram as suas atitudes que lhe trouxeram para as dívidas, mas você não precisa colocar peso nisso, porque, na verdade, os bancos também não colaboram. As taxas de juros dos financiamentos, dos consignados, dos cartões de crédito são muito altas. E quando o banco identifica que você vai fazer de tudo para pagar esses juros, aí pronto. Aí é que ele embute juros em cima de juros, e é por isso que uma conta inicial de 2.000 pode virar 10, 20, 30. Não tem como controlar essa dívida se ela não for negociada, não for paga. Então, o ideal é que você busque saber qual é o valor da sua dívida, se programe para fazer a negociação e o pagamento. Não é só sobre limpar seu nome, não é só sobre deixar o seu caráter fluir, um caráter de uma pessoa que quer honrar com os seus compromissos. É ter inteligência e conhecimento financeiro para mudar a sua situação. Porque eu sei que você pode. Eu sei que você só precisa manter a calma. Só precisa ter mais cuidado com as suas finanças para, primeiro, sair do caminho das dívidas e depois ter uma estratégia para não retornar mais para esse caminho. Beleza?